Eu queria, irmãos, essa noite ministrar algo com vocês, mas eu quero conversar de uma forma diferente, mais lúdica. E tá pronto, Davi? Então tá, eu vou apresentar um videozinho, e esse é um vídeo que rolou na internet, tá? Alguns de vocês viram, mas eu acho que ele retrata muito o que eu quero falar hoje. Tu chegar, chamar alguém para lhe ajudar, tu não tá vendo que isso aqui não tá certo? Mas sim, mas tá errada. E tu tá levantando com... E tu tá levantando isso aí com areia? Cimento. Mas sim, ali... Ali cimento também. Oxe. Mas meu Deus do céu, viu? Olha. Tinha, isso aqui vai cair, tinha. Depois vai botar no tarrasco de bloco pra segurar. E tu aprendeu fazer muro aonde? Eu? É. Assustado, Jerônimo. E eles trabalham assim, é? É. Eles trabalham assim mesmo? Utiliza. A treliça ali. O quê? A treliça. Treliça. Cadê? Ali. Ah, isso eu conheço bem. Então você vai botar assim, ó. Mas rapaz, mas você eu não sei não. Deixa eu ver aqui. Misericórdia. Rapaz, esse tá no prumo, tinha aqui? Não importa não. É só pra alguém tomar iniciativa. Hein? É só pra alguém tomar iniciativa. Miséria, deixa eu ver aqui, tia. Agora aí. Aí a predeira aí, ó. Pense. E o portão vai ser aonde? Não, aqui não vai ter passagem. Misericórdia, Jesus Cristo do céu. A passagem tá na frente. Ô tia, tu quer um conselho? Quer? Um conselho mesmo de amigo? Na moral. Peraí, rapaz, vem cá. Só faça o muro, não construa, vai morar debaixo não, viu? Como? Não vai construir isso aí, morar debaixo não. Por quê? Moro sim. Ó meu Deus, viu? Não, eu. Ele tá só pra não morar embaixo não, senão o mundo vai cair em cima de mim. Jesus, viu? Mas tem muito a ver com muitos de nós, né? Ela estava tentando construir um muro ali. Então aquele irmão, ele chega lá e ele diz assim: ah, bom, ela é a dona Fátima e chama ela de Tinha, a Tinha. Então ele pergunta assim, ó: tu chamar alguém para lhe ajudar, tu não está vendo que isso aqui não está certo? Eu não preciso de ajuda não. Não preciso de ajuda não, diz ela. Mas Tinha, mas está errada. Não, está certo. Depois nós ora. Olha. Isso vai cair, Tinha. Depois vai botando tarraxa de bloco para segurança. E tu aprendeu a fazer um muro onde? Eu? Com Assustado e Jerônimo. E eles trabalham assim, com treliça. E está no prumo? Não importa. Não importa não, se está no prumo. Ô Tinha, tu quer um conselho? Um conselho de amigo? Na moral, só faça o muro. Não construa e vá morar debaixo não. Como? Não vá construir isso aí e morar embaixo não. Por quê? Moro sim. Essa foi a fala da Tinha. Tinhosa, né? Tinhosa. Irmãos, esse ano, nas primícias desse ano, nós recebemos uma palavra. O corpo de governo, aqueles irmãos que aqui estiveram, aqueles que acompanharam as primícias, nós recebemos uma palavra, e essa palavra é reconstruir. O que é reconstruir? Reconstruir de novo. E é sobre isso que eu quero estar falando com vocês essa noite, aqui. Amém? Alguém se identificou aqui com a dona Tinha, não? Só com as respostas, então.
Eu não preciso de ajuda, não. Não, tá certo. Depois nós ora. Depois vai botando tarraxa, né? Vai remendando, tal, para dar segurança. Eu aprendi com o assustado e com o Jerônimo. Não importa se não está no prumo. E moro sim embaixo disso. Alguém se identificou, irmãos? Mais ou menos? Tá bom. Vamos orar. Vamos orar pela irmã e vamos orar pela palavra. Senhor, nós te adoramos essa noite. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que tu nos dá de comunhão, de relacionamento. Obrigado, Senhor, pela liberdade que nós temos. Recentemente, nós percebemos o teu agir, Senhor, na nossa vizinha amada, que corria o risco de não poder mais ter liberdade de culto. Por isso nós somos felizes, porque estamos numa nação que respeita a diversidade religiosa, que respeita o Senhor, onde nós podemos ser livres, Deus, para falar que te amamos, para te adorar, para te servir em liberdade. Senhor, toma teu lugar aqui nessa noite, fala ao nosso coração, que o teu nome seja glorificado aqui entre nós, que a gente possa, Senhor, ouvir do teu coração. Essa é a nossa motivação maior, esse é o nosso desejo e é o que nós buscamos, Senhor. Amém? Amém. Irmãos, eu não sei aonde cada um está na sua caminhada de fé. A minha caminhada de fé começou em 1997. Por agora, hoje é dia 28, por agora. Papai morreu em 12 de janeiro de 97, foi no mês de janeiro mesmo que o Senhor me alcançou. E eu comecei a minha caminhada com Cristo. E quando a gente começa a nossa caminhada, a gente está muito desejoso de conhecer mais e mais o Senhor. A gente está muito aberto para essa mudança. A gente está muito afim, né, de entrar de cabeça. Então é aquela coisa do primeiro amor, né? A gente já acorda aleluiado, né? Vai dormir aleluiado. Em tudo a gente vê Deus, a gente consegue ver Deus, a gente tem essa sensibilidade, em tudo vê Deus. Mas também, durante a nossa caminhada, a gente vai encontrando alguns assustado e Jerônimo. E às vezes, irmãos, a gente, na boa fé, a gente começa a caminhar em cima de certas coisas que na verdade não são fundamento, são dogmas, são costumes, são tradições, são axiologias. Axiologia todo mundo sabe o que é, né? É aquilo que eu acho, aquilo que eu interpreto, aquilo que eu entendo, né? Esses dias nós vimos na televisão, passou em rede nacional, na verdade foi cômico, né? Porque alguém, especialista em axiologia, leu um versículo de Oséias 3:1, e ele leu assim, ó: disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo, e adultera. Quem é que não ouviu isso aí? Isso foi escândalo nacional para nós cristãos, né? Na verdade não era adultera, era adúltera, uma mulher adúltera, né? E quem já não ouviu que Jesus era casado? Porque Jesus tinha a sua túnica. Essa foi boa. Mas não é piada não, é verdade. Jesus era casado porque ele tinha uma túnica. Quem é a túnica? Certo que o especialista em axiologia, né, é Antônia,
Antônio é o Tunico, então deve ser a Antônia, a irmã Antônia de Jesus. Axiologia. Eu lembro, né, no começo da caminhada, quando nós não tínhamos a casa de recuperação e a gente levava alunos, né, para outras comunidades. E aí tinha uma comunidade que a pessoa era obrigada a dormir de calça de tergal, camisa manga longa, fechado aqui, assim, de meia, 4x4, 23 homens ali dentro. Por quê? Porque, irmãos, porque simples. Se Jesus voltasse no meio da noite, se você tivesse de pijama, se você tivesse de cueca, então a gente às vezes, por medo, por querer acertar, por ter o coração aberto, a gente aceita, né? E aí, o que a gente vai construindo começa a ficar fora do prumo, como a parede da Tinha. A Tinha tinha convicção de que aquela parede ali estava correta. E as imperfeições que os outros viam, ela resolvia no jeitinho. Não, depois a gente coloca uns tacos, depois a gente coloca a treliça. Ela tinha convicção que aquela construção ali, aquela edificação ali, estava legal, porque ela encontrou o Jerônimo. Você está falando comigo, não? E o que tu queres? Tu queres que eu troque a pilha, é isso? Meu Deus do céu, meu irmão. Fala, Jerônimo. Nós temos que aprender mesmo. Ele não tem o que ofertar. Então essa é a oferta dele. Amém. Que o Senhor te honre. Rapaz, a gente já pode parar por aqui, né? Conseguiu pregar tudo. Mas é isso, irmãos, é exatamente isso. Se a gente quer reconstruir algo, construir algo novamente, a gente tem que voltar. A gente tem que voltar ao princípio de tudo. Porque às vezes, irmãos, assim, aparentemente, tudo está perfeito. Não está bem no prumo, mas não está tão torto assim, está imperceptível. Mas isso dá uma diferença muito grande no final, né? 1 grau dá alguns quilômetros lá à frente. Então a gente precisa retornar a coisas pequenas que a gente não faz mais, coisas pequenas que a gente não consegue mais perceber, que a gente tinha essa sensibilidade no começo e agora a gente não tem. O tempo foi passando e a gente foi ficando queixo duro, né? Tinhoso, que nem a dona Tinha. Não precisa, para quê? De novo na igreja, para que orar? Para que orar de novo? Todo dia só quer orar essa igreja, só ora. Só quer saber de ler a Bíblia. Mateus 7, 24 a 27. Texto conhecido de todos nós. Sete de 24 a 27. Todos amém? Amém, gente? Aí. Diz assim a palavra do Senhor. Ela fala de 2 fundamentos.
Quem ouve as minhas palavras e as pratica, é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre a rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações, e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não pratica, é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações, e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Amém? Olha só. Jesus, ele vem de uma série de ensinos, começa no capítulo 5, e a gente vai ver daqui a pouco alguns deles. E ele chega no final, que é o capítulo 7, e esse especificamente, ele amarra isso. Ele está falando do ensino que ele está trazendo nos versículos e nos capítulos anteriores. Jesus, ele é a rocha, amém? Todos entendem isso? Quem já ouviu falar que Jesus é rocha? Que Jesus é a pedra angular? Que Jesus é a pedra de esquina? Amém? Então tá. Sabe o que é pedra angular? Pessoal da construção civil? Então tá. Não existia o que nós temos hoje de tecnologia em construção, ok? Então, essa pedra de esquina, ou essa pedra angular, ela era uma pedra especial, era uma pedra grande, bem talhada, perfeita, e ela era colocada, e em cima dela juntavam-se as paredes eram juntadas em cima dela, é como se fosse, lembra as casas de madeira que tinha muito aqui? Lembra daquelas sapatas? É como se fosse aquela sapata, ela juntava as paredes em cima dela, e ela precisava ser perfeita, porque se ela não fosse perfeita, a parede cairia, a construção poderia sofrer algum dano. Irmãos, espiritualmente, a nossa construção também precisa estar em cima dessa pedra de esquina, dessa rocha que é Jesus. Nós encontramos isso, uma referência, né? Por exemplo, da dimensão de uma pedra dessa, o templo, a pedra de esquina do templo, em Jerusalém, ela tinha 5 metros e 80 centímetros de comprimento por 1,13 metro de espessura, essa pedrinha, que juntava as paredes do templo. Então era algo perfeito, aonde o templo poderia ser edificado, amém? Nós somos um templo espiritual, amém? Nós precisamos de uma pedra perfeita para poder alinhar as nossas paredes, para poder dar sustentação às nossas paredes. E isso, irmãos, a gente só encontra em Jesus. Só Ele que é. Mas onde é que está isso, pastor? Eu nunca li que Jesus era realmente essa pedra. Atos 4, 11 e 12 diz assim: a palavra que antecede, o que antecede esse versículo aqui, é justamente aquela cura daquele paralítico na Porta Formosa, e aquilo ali gerou um grande desconforto às autoridades religiosas, e eles prenderam então. E agora, nesse momento, Pedro e João, que operaram aquele momento, estão na frente do Sinédrio, que é o grande colégio de líderes de Israel. E aí então ali ele discorre sobre o que aconteceu, porque eles queriam saber como é que esses caras fizeram o que fizeram, ou seja, um milagre. E aí então Pedro diz assim,
este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, pelo que importa que sejamos salvos. Então Jesus é essa pedra angular. Amém, irmãos? Eu queria que você abrisse comigo agora Mateus capítulo 5. Porque quando a gente fala em voltar ao princípio da nossa fé, é para realmente alinhar algumas coisas. Porque, irmãos, a vida moderna, né, a modernidade de tudo, ela tem nos roubado coisas que na verdade a gente não percebe. A gente só vai ver quando a gente começa a voltar ao começo e ver, né, que realmente a gente deixou de praticar algumas coisas simples, né? Deixamos de fazer coisas que, o trabalho, o estudo, as crianças, o emprego, o patrão, enfim, a gente arruma mil e um compromisso para não fazer coisas basiquinhas. E também a vida moderna, ela tenta imprimir em nós, que convivemos em duas esferas, na esfera secular e na esfera religiosa, apesar de sermos um ser único, correto? Amém? Você não é crente só aqui, irmão, você é crente em qualquer lugar que você estiver. E é isso que Jesus nos ensina aqui, no que nós vamos ler agora também. Então não existe essa separação. Mas o mundo secular, ele tenta imprimir coisas em nós, quer que a gente traga para dentro da igreja hábitos, né? O que a gente seja tão tolerante como é o mundo, né? Não tem nada a ver, quadrado, careta, não tem nada a ver, abre a cabeça, né? O que tem? Todo mundo pode ser feliz, o que vale é o amor, né? Tomar cerveja sem álcool. Jesus discorre ali o Sermão do Monte, ele começa a falar das bem-aventuranças e de felizes somos, né? Em verdade, felizes. Mas no versículo 13 ele diz assim, ele começa a ensinar sobre o sal e sobre a luz, e ele fala para mim e para você: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Irmão, o que é o sal? Por que Jesus nos compara com o sal? O sal, ele tem algumas propriedades interessantes. Bom, a primeira, que não é uma propriedade dele, mas sabia que sal lá no Império era soldo de salário? Era salário, da onde vem o sal, né? O salário vem de sal, entendeu? O soldo dos nossos ilustres marinheiros seria pago em sal, X quilos de sal. Então ele já foi moeda, né? Mas ele tem algumas propriedades interessantes. Primeiro, ele é um fixador. Ele é usado para fixar cores. Então, se você usa uma corzinha aí, tem a ação do sal aí. Ele é um fixador. Então, nós temos que ser o quê? Fixadores. Fixadores do quê? De ideia, de pensamento, de comportamento. Ele também é um conservante. Quem já não comeu carne salgada, né? Qual é? Carne seca, carne de sol, charque, né? Ele conserva, não tem geladeira. O sal conserva, não permite que apodreça. O que tem isso a ver com um cristão? Você está sendo sal, está conservando algo.
Ou está deixando apodrecer? Está apodrecendo? Ele também aduba, também serve para adubo. Sabia disso, irmão? Você está servindo para adubo? E principalmente, né, o que as mulheres usam, né? Tempera. Em outros momentos eu já falei sobre isso, assim, ó, a gente é muito campeão, irmão, de ser sal no saleiro. O sal no saleiro é aquela coisa, né? O que tem no saleiro? Sal, né? Só quando a gente quer enganar a formiga que a gente coloca o sal no açucareiro, né? Mas sal está no saleiro. A dona de casa sabe que sal está no saleiro. Isso daqui é um saleiro, está cheio de sal aqui dentro, né? Tem o sal que toca somos corpo, né? Tem o sal que ministra, tem o sal que ajuda na recepção, tem o sal que cuida do estacionamento. Está cheio de sal esse saleiro. Só que lugar para o sal estar é na comida, né? Onde é interessante, né? Mas a comida, irmãos, você não consegue ver o sal na comida. Você consegue só sentir, né? Então a comida é o mundo. É fora desse ambiente aqui que nós estamos. Então ser sal aqui é facinho. Ser sal fora é difícil, porque você não aparece. Você tem que ser sentido. O Senhor tem que te sentir. Mais sal, menos sal. Então a igreja por muito tempo, e isso a gente precisa rever, ela tem sido sal dentro do saleiro, só dentro da igreja. E nós precisamos sair desse lugar, amém? Nós precisamos ser fixadores, nós precisamos ser conservadores, não é? Nos dois sentidos, de conservar, não deixar apodrecer, mas de ser conservador também nesse mundo moderno, resistir a tanta pressão. A gente tem que ser adubo também e temperar. Outra coisa que o Senhor nos fala, nós estamos reconstruindo, amém? Então a gente está fazendo assim um remember, né? Como é que é? Todo final do ano a gente faz a retrospectiva. Então uma retrospectiva espiritual para nós. Vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto ou embaixo de uma cama. Não é isso? Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde ilumina todos que estão na casa. Esse é o lugar da lâmpada, esse é o lugar da luz. Não é colocarmos embaixo, é mostrarmos. E aí vem, da mesma forma, suas boas obras devem brilhar. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar. Como é que estão suas boas obras, irmãos? Para que todos a vejam, e agora preste atenção nisso aqui, irmão, e louvem seu Pai que está no céu. Aqui a gente precisa rever também, irmão, bastante, principalmente a liderança. Quem tem que brilhar é o Senhor que está no céu, e as pessoas verão através de você Ele. Ensino sobre a lei. Não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas, vim cumpri-los. Jesus é o cumprimento de tudo que foi profetizado, que foi escrito no Antigo Testamento. Ele vem cumprir tudo isso. O ensino sobre a ira, irmãos, isso não serve para todo mundo não, tá? É só para o pessoal
da igreja do Japão. Ó, vocês ouviram o que foi dito a seus antepassados: não mate. Se cometer homicídio, estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Quem xingar alguém de estúpido, corre o risco de ser levado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco, corre o risco de ir para o inferno de fogo. Portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo, e se lembrar de que alguém tem algo contra você, não é você contra alguém tem algo contra você, deixe sua oferta ali no altar, vá, reconcilie-se com a pessoa, e então volte e apresente sua oferta. E aí? Quem está falando é Jesus, tá, irmão? É Jesus que está falando isso aqui. Outra boa: quando você e seu adversário estiverem a caminho do tribunal, acertem logo suas diferenças. Do contrário, pode ser que o acusador o entregue ao juiz, e o juiz a um oficial, e você será lançado na prisão. Eu lhe digo a verdade: você não será solto enquanto não tiver pago até o último centavo. O Senhor está falando. Tem gente que gosta de levar irmão ao tribunal, né? Então, sobre adultério, vocês ouviram o que foi dito. Irmão, está vendo que com a graça é mais difícil? Porque a lei é fácil, né? Pode, não pode, sim, não. Mas com a graça não, com a graça é mais difícil. É mais leve, mas é mais difícil. Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Ou seja, isso tinha que ser pego, flagrado, né? Eu, porém, lhes digo que quem olhar para uma mulher com cobiça, já cometeu adultério com ela em seu coração. Na versão de Jerusalém, se você desejar ardentemente uma mulher que não é sua, você já cometeu adultério. E isso tem sido um laço para muitos homens e muitas mulheres, principalmente os homens, né? E também com a questão, né, da tecnologia, e tudo está nesse celular, muitos têm sido enganados pela pornografia. Outro bom aqui também, que eu acho que a gente precisa rever, irmãos, é a questão do ensino sobre juramento e sobre votos. Vocês também ouviram o que foi dito a seus antepassados: não quebre seus juramentos, cumpra o juramento que fizeram ao Senhor. Eu, porém, lhes digo que não façam juramento algum. Jesus diz: não faz juramento algum. Não digam: juro pelo céu, pois o céu é o trono de Deus. Também não digam: juro pela terra, pois a terra é onde ele descansa os pés. E não digam: juro por Jerusalém, pois Jerusalém é a cidade do grande rei. Nem sequer digam: juro pela minha cabeça, pois vocês não podem tornar branco ou preto um fio de cabelo sequer. Aí ele diz assim, com todo o amor que ele tem: quando disserem sim, seja de fato sim. Quando disserem não, seja de fato não. Qualquer coisa além disso vem do maligno. Tem gente que diz assim, vai lá, não, vai, não, já disse não, né? Ou seja, o sim daqui, irmão, tem que ser o sim daqui. O não daqui tem que ser o não daqui. Então não precisa jurar, porque você não tem, você não pode, não tem propriedade para isso. Então fale sim, sim e não, não. Isso aqui foi o inimigo que apagou, não? Davi?
Vingança, irmãos. Quem é vingativo? Ninguém sabia. O Senhor me disse isso, que eu estava pregando para a igreja errada. Ele falou para mim: vai pregar para a igreja errada, estou te avisando. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo que não se oponham ao perverso. Não resiste. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a outra face. Isso fala de atitude, irmão. Quando a gente recebe um tapa na cara, o que dá vontade de fazer? Da outra face? Não, é dar um murro na boca de quem deu um tapa na cara. Não é isso? O dar a outra face é justamente você ter um comportamento oposto ao natural, ou seja, é domínio próprio, não é? Domínio próprio. Quem não tem domínio próprio tem o quê? Demônio próprio, irmão. Então, irmão, dá a outra face. Ensino sobre o amor. Agora é para nós. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: ame os seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai, que está no céu, pois Ele dá a luz do sol tanto para os maus como para os bons, e faz chover tanto para os justos como para os injustos. Irmãos, se amarem apenas aqueles que o amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Essa raça era odiada, irmão, até hoje. Se cumprimentarem apenas seus amigos, que estarão fazendo demais? Até os gentios fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é seu Pai Celestial. Irmão, gostar de quem gosta da gente é legal, é fácil. Quem dá mimosinho para a gente, quem toma café com a gente, né? Quem é queridinho, isso é fácil. Mas isso não agrega nada demais, né? Que sacrifício é esse? Não há sacrifício nisso. A gente ser sal aqui dentro, a gente ser crente só aqui dentro. Já pregamos aqui sobre os irmãos crentes 007, né? Que ninguém sabe que ele é crente, secreto. Quando encontra ele em algum lugar, no trabalho, né? Ô irmão, pode ser um... Eu estou aqui disfarçado, estou de espião aqui. Irmãos, nós precisamos reconstruir 2018. A gente veio até aqui muito livre. Eu peço que você olhe para você mesmo, né? A gente vem de uma forma muito... aqui um pouquinho, ali um pouquinho, mas agora a gente precisa fazer como a dona tinha ali. Porque tem mais vídeos dela depois, se você quiser ouvir, ver o final dessa história. Mas o próximo vídeo já está tudo derrubado. Então eu creio que alguns irmãos se mobilizaram para ajudá-la a construir aquele muro. E é isso que nós propomos aqui. Há pouco o Davi falou a respeito da escola. Isso é uma forma de a gente se encontrar de novo e começar a colocar o fundamento no lugar certo. Irmãos, uma casa construída em cima da areia, ela pode ser perfeitamente idêntica a uma construída sobre a rocha. A diferença é que quando vier os revés da vida, os ventos da vida, as enxurradas da vida, essa casa que está sobre a areia, ela vai ruir, e vai ser grande o estrondo, todo mundo vai saber: não era crente? Ai, ai, ai. A gente precisa sair desse lugar
que nos foi dito que dentro da igreja, e somente dentro da igreja, do templo, se a gente só estiver aqui, está valendo. É mentira, irmão. É mentira. Aqui, eu volto ali. Um pouquinho à frente, o Senhor vai dizer que naquele dia, muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos isso, aquilo e aquele outro. E ele vai dizer: rapaziada, vaza, eu não conheço vocês. E essa turma estava tudo em comunhão. Então, a palavra de 2018 é essa. E a vocês dessa casa, a vocês que nos acompanham, nós precisamos que vocês entrem nesse lugar também. O Senhor quer fazer e vai fazer coisas através de você e em você, mas você precisa se permitir Irmãos, vou contar uma experiência para vocês verdadeira, que eu acho engraçada demais, mas é a nossa realidade. Eu casei faz 25 anos. Eu casei com uma mulher. Pensei que tinha casado com uma mulher, mas eu casei, na verdade, foi com um João de Barro. Porque faz 26 anos já que a gente quebra a parede, levanta a parede, quebra a parede, levanta a parede. Mexe na estrutura aqui, mexe na estrutura ali. Essa casa não foi uma casa que foi construída por mim, foi construída pelo meu sogro. Em uma das reformas, nós fomos romper uma parede. Então eram 2 irmãos aqui da igreja que estavam fazendo esse trabalho lá. Aí eles passaram uma maquita na parede, cortou um cano d'água, e aí começou a vazar aquela água, né, direto. Aí um irmão botou a mão na parede para parar a água, e não tinha jeito, a água sob pressão, né? Gritava para o outro irmão: corre, irmão, corre, desliga o registro, irmão. E o irmão corria, parecia um peru para lá e para cá e tal, isso, aquilo. Por fim, quase deu um negócio do irmão. O irmão já tinha um probleminha. Aí o irmão dizia: meu Deus, irmão, meu Deus, me ajuda, eu não acho. Foi muito cômico, mas aí a gente conseguiu desligar isso. Então a gente, quando vai fazer reforma, a gente sempre corre o risco de cortar alguma coisa, porque a gente, né, está pegando uma coisa construída assim, né? E às vezes até mesmo quando a gente constrói, e nós temos muito disso também na nossa cultura, né? A gente vai fazendo puxadinho, não usa um arquiteto, um engenheiro, né? Vai fazendo os puxadinhos, a gente também não lembra do que colocou aonde, né? Então, irmão, reforma, ela é sempre mais difícil do que construção, amém? Porque a reforma você muitas vezes esquece, não sabe, acontece o que tem acontecido. E reconstruir algo é muito mais complexo ainda, porque literalmente você vai ter que construir de novo. Então você vai ter que desmanchar o que você criou nos seus 20 anos de fé, nos 10 anos de fé, nos 5 anos de fé, nos 4 anos de fé, e você vai ter que fazer isso, porque senão, lá no final, esse grauzinho aqui vai dar uma distância grande lá, e talvez você seja um desses que o Senhor vai dizer: cara, não te conheço. Qual era a igreja que tu ia mesmo? Entendeu? Então nós precisamos fazer isso desde já. Muita coisa, irmãos. Eu, quando vim para o Evangelho, eu acreditei em muita coisa, mas que depois, na caminhada, eu fui percebendo que não era assim não, que era fruto de axiologias, de entendimentos. Tinha um irmão, o irmão jurava que eu não era crente, porque eu usava bermuda. O irmão cutucava o Luiz Hermínio e dizia assim: ô Luiz, esse cara é crente mesmo? Eu usava bermuda, irmão. Ele achava que eu não era crente porque eu usava bermuda. Teve um caso de outro irmão aqui também, nosso, que sofreu um acidente, perdeu o pé. Era o Zé sem pé. E o Zé também, quando ele cortou o pé, ele ficou afastado, né?
Então ele ficou em casa. E aí em casa ele usava bermuda porque era muito quente e o pé, né, cortado, aquela coisa toda. E os irmãos também achavam que ele tinha desviado porque ele estava de bermuda. Assim como no caso da casa de recuperação que eu falei para vocês, eu ficava pensando, né, se realmente isso tinha lógica, né? Se Jesus voltasse, a gente ia ficar porque não estava de roupa adequada, né? Aí eu pensei assim, não pode ser. Porque se a gente nasce pelado, né? Por que eu tenho que morrer vestido? Não é? É a lógica, né? Simples. Então muita coisa, irmão, a gente deixou de praticar, a gente deixou de fazer, a gente deixou de se envolver, a gente deixou de olhar para o necessitado, a gente trocou essas coisas pela atividade do cotidiano. Eu vou fazer 50 anos esse ano, estou feliz pra caramba. Isso, hã? Não. Sabe por que eu estou feliz, irmão? Porque assim, 90% da minha geração morreu. Não chegou aos 50. E não vai chegar aos 50. Não, eu estou feliz porque eu consegui chegar aos 50. Quer dizer, quase 50. Né? Mas a maioria da minha geração já morreu. Morreu de HIV. O pessoal usava cocaína injetável, morreram. Nesses 50 anos, irmãos, eu também já percebi que me colocaram muito peso para carregar na vida cristã. O pastor agora está liberalzão. Não estou liberal, irmão. Eu só quero levar o que eu preciso levar. O que eu não preciso levar, fica, irmão. A gente perde a vida fazendo sabe o quê? Se preocupando com dogma, com doutrina, com o que acham, com o que não acham. O tempo passa rápido. Ontem eu jogava futebol no campinho, hoje eu já não jogo mais futebol. É muito rápido. A vida é muito rápida. E a gente precisa reconstruir coisas aqui nesse tempo. Precisamos deixar muita coisa, precisamos voltar a praticar algumas coisas, porque somente assim, irmãos, a gente vai se sentir bem, pleno. Eu aprendi, por exemplo, que essa coisa de estabelecer coisas, tipo, eu vou ler a Bíblia em 3 meses, e aí eu me decepciono, porque é difícil. Aí depois eu levo mais de 1 ano para pensar de novo em fazer mais um. Não. Porção diária. Como aquela porção, mastigo aquela porção, metabolizo essa porção. É certo, irmãos, que o Senhor está fazendo a sua obra. Mas é certo também que Ele nos quer fazendo com Ele a obra. E muitos de nós temos nos perdido, não temos observado o prumo. A parede vai cair. A parede vai cair. Sem prumo a parede cai. Mais um pouquinho só, irmão. Pastor Jorge Linhares diz que você tem que amar o pregador, senão você não recebe nada. 6. Eu gosto dessa aqui também. Tenha cuidado. Não pratique suas boas obras em público para serem admirados por outros, pois não receberão a recompensa de seu Pai. Irmão, não adianta
botar no Facebook, no Instagram, não adianta. Quando ajudarem alguém necessitado, não façam como os hipócritas que tocam trombeta nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos outros. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando ajudarem alguém necessitado, não deixem que a mão esquerda saiba o que a direita está fazendo. Deem sua ajuda em segredo, e seu pai, que observa em segredo, os recompensará. O cara vai dar um sacolão, filma, grava, fotografa, bota no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, né? Tá doido, irmão? Essa igreja não é daqui, é a igreja do Japão, lá onde o Gladys está indo. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em segredo. Então seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar. Não fazem como fazem os gentios. Eles acham que, se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Tem gente que acha que Deus é igual a gente, né? Às vezes o irmão fica, né? O irmão pede, e por fim você fica com o pacote cheio, assim, tá bom, irmão, tá bom, né? Vou dar. Ou para o filho, né? Pai, aí a gente dá para... Deus já sabe o que você precisa antes de você saber que precisa. Então não adianta ficar repetindo, porque isso não vai mudar o coração de Deus. Ele é imutável, amém? Você que tem que mudar, não ele. Jejum. Quando jejuar, não faça como os hipócritas, que se esforçam para parecer tristes e desarrumados, a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Vocês já viram isso, irmão? Olha para o irmão está com uma olheira assim. O que foi, irmão? Uma semana já jejuando. O irmão está jejuando, está passando fome, né? Ó, aqui, ó. Também não vão receber nada mais do que isso. Quando jejuarem, olha aí, penteie o cabelo. Quem tem, né? Penteie o cabelo, lavem o rosto. Desse modo ninguém notará que estão jejuando, exceto seu pai, que sabe o que vocês fazem em segredo. E seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Entendeu? Tem um irmão que chega a botar lápis, né? Lápis de escrever aqui para ficar com olheira, para dizer que é santo, santíssimo. Está passando fome, irmão. Não precisa mostrar que está jejuando, nem dizer, né? Tem gente que não, mas diz, não, estou consagrando, irmão. Vou consagrar até 30 dias de consagração, né? Tem que rever isso aí, irmão. Esses princípios, né? Dinheiro e bens. Não ajuntem tesouro aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, e onde ladrões arrombam casas e os furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem, e onde ladrão não arromba nem furta. Onde seu tesouro estiver, ali também estará seu coração.
Isso aqui é um problema, tá, irmão? Tem muita gente que vive uma vida louca, trabalha, para quê? Né? Para juntar dinheiro para depois pagar, para ter saúde. A vida é mais do que isso. Não se percam nisso, nesse excesso de trabalho, irmãos. Porque ele fala sobre a preocupação. Por isso não lhes digo que não se preocupem, por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. Ele cuida de nós. Muito mais do que pássaros, muito mais do que lírios, muito mais do que tudo isso, muito mais do que ervas. Mas a gente insiste em dizer que é necessário. Não é necessário, irmão. Nós não vamos para o Serasa por causa de feijão e arroz. Nós não vamos para a Serasa por causa de feijão e arroz. Nós vamos para a Serasa por causa da televisão de 300 polegadas, carro não sei o que lá, né? Porque, e ainda depois, né, as bíblias dos bancos, aí acontece um problema, fica sem pagar, é Deus que está pesando a mão. Não é Deus que está pesando a mão, irmão, é você que é orelhudo mesmo, que quer mostrar uma coisa que não precisa mostrar, que quer ter um status, né? Eu sempre falo, se tem algum joinvilense aqui, né? Eu tive uma experiência em Joinville que eu sempre achei muito engraçada. Joinville não tem praia como nós temos aqui, né? Tem o Rio Cachoeira, que naquela época já era podre. Não sei se eles conseguiram despoluir aquele rio. E tem uma área de mangue também, que acaba fazendo contato lá com a Baía da Babitonga, lá de São Francisco do Sul. Mas mar não tem. E eu vi um monte de gente, quando lançaram o tal do jet ski, eu vi um monte de carro lá com jet ski, amarrado atrás, passeando pela cidade. Eu ficava imaginando, o que eles estão fazendo, né? Mas realmente eles estavam fazendo só isso mesmo, passeando, levando jet ski para passear. Uns levam o cachorrinho para passear, né? Eles levavam o jet ski para passear e para ostentar, né, uma coisa que fútil, né? Então, nós nos perdemos muito por isso. A gente queria acompanhar um padrão secular, mundano, de que a gente só é bom se a gente tem coisas boas. Eu só sou o cara se eu tiver o carro que eu gosto, mas modelo recente. A televisão, que já não pode mais ser de plasma, tem que ser de que agora? LED? Agora, OLED. OLED? Nós nos tornamos escravos dessas coisas. Nós não precisamos disso, irmão. Nós precisamos de vida simples. E vida simples também não é não ter essas coisas, não é isso. Vida simples é não ser escravo dessas coisas. Se eu posso ter, que eu tenha, qual é o problema? Agora eu vou comprar em 72 vezes porque o meu vizinho tem, eu quero ter também. Então você precisa rever isso, senão essa parede vai entortar. E depois a culpa é de Deus? Não é, é sua. Finalizando quase já, mais um pouquinho só. Não julgueis os outros, não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Irmão, deixa de ser duro. Isso foi uma coisa que eu aprendi, tá? O pessoal diz que eu sou durão aqui na igreja. Sou gente boa, mas sou durão, né? Eu não me sinto mais tão durão, sabe?
muito exigente, né? Que a gente usa as nossas lentes para medir as pessoas. Eu olho a partir de mim. Então, se eu sou exigente comigo, eu quero ser exigente com você também. Então, você tem que ser como eu penso que você tem que ser, porque se eu sou, você pode ser também. Mas não é assim que funciona. Não é assim que a gente deve caminhar, né? Então a gente não pode julgar, porque a gente vai ser julgado. E também ninguém tem autorização para isso. Então nossa medida, a medida que nós usarmos, será usada contra nós também. Peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todos que pedem recebem, todos que procuram encontram, e para todos que batem a porta é aberta. E a grande, irmãos, regra de ouro: em todas as coisas façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Faça aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Essa é a essência de tudo que ensinaram a lei e os profetas. Simples, irmão. Resumir lei e profeta. Faça ao teu próximo aquilo que você quer que seja feito por você, a você. Você gosta de atenção? Dê atenção. Gosta de ser bem tratado? Trate bem. É assim, fácil, simples. E vai abrindo, né? Vai ampliando. Assim é. Simples assim. Existem duas portas, irmão. Uma porta mais estreita, uma porta mais larga. A porta mais larga é a porta das concessões, é a porta das facilidades. E existe uma porta mais estreita, um caminho mais estreito, um caminho mais apertado, que é o caminho que a gente tem que medir todas as coisas, é o caminho da graça. Eu posso comer qualquer coisa? Pode, se não ofender o teu irmão. Então, para não ofender o teu irmão, você não come, né? Então a gente mede todas as coisas. Escolhe o caminho da porta estreita, irmão. Finalizando agora, de verdade, nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que, de fato, fazem a vontade de meu Pai, que está no céu. No dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? E não realizamos muitos milagres em teu nome? Eu, porém, Jesus, direi: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem a lei do Senhor. Irmãos, nós temos muito trabalho a fazer, amém? Nós temos essa geração para tocar, ou melhor, nós temos essa geração para temperar, para salgar, né? Para conservar, para adubar. E a gente só vai poder ser eficiente nisso se a gente partir de uma construção sólida de uma pedra angular. Senão a gente vai acabar caindo em cima dessa geração e matando essa geração ainda. Então essa é a palavra desse ano: reconstruir, construir de novo. Construir de novo. Assim como eu encontro na minha vida muitas áreas, certamente eu sei que você também tem áreas na sua vida que você construiu sobre princípios equivocados, sob uma orientação equivocada, sob uma interpretação de alguém, e isso te distanciou. Às vezes você inclusive
Você está aqui dentro, mas você se vê longe daqui. Você não consegue sentir muitas coisas que você sentia antes, a presença de Deus, a voz de Deus, né? Não tem mais aquela sensibilidade. Então você precisa retomar esse lugar de reconstrução, porque só assim você poderá ser usado plenamente pelo Senhor. É difícil? É difícil. É difícil demais, porque nós sempre optamos pela lei do menor esforço. E a gente tem um tribunalzinho dentro da gente, que sempre puxa para o nosso lado. Um tribunalzinho que sempre é muito tolerante para conosco, mas muito rígido para com o outro. Então nós estamos muito equivocados, muito enganados. Nós precisamos nos posicionar sobre essa pedra angular, que é Jesus. Depois você revê isso em casa. Pega Mateus 5 até o 7 e você vai ver tudo que o Senhor Jesus deixou para os seus discípulos. E nós somos discípulos de Jesus, amém? Se nós conseguimos dar essa resposta de 5 a 7, ou se a gente conseguir firmar a nossa caminhada cristã em cima desses fundamentos que o Senhor Jesus deixou para nós, certamente nós vamos ser mais eficientes e vamos conseguir tocar mais pessoas e seremos mais felizes, irmãos. Porque assim, o Senhor, Ele não quer nada forçado e nada no cabresto. Ele quer o seu coração, Ele quer o meu coração. E por muito tempo a igreja, a liderança da igreja, até hoje, né? Em alguns momentos ela nos imprimiu algo, né? Nos infligiu algo que acabou nos atrapalhando, né? Que se você vir está ok, se você ofertar está ok, se você dizimar está ok, se você fazer isso está ok. Não, não é isso. O que o Senhor espera é o teu coração, porque Ele sabe o que Ele pode fazer através do teu coração. Então nós não precisamos de leis mais, nós não precisamos mais de dogmas e doutrinas e axiologias. Nós precisamos de Jesus, amém? Como nosso balizador, como nosso mestre, como nosso ensinador. É dele que nós precisamos. E nós precisamos pautar a nossa vida nessa rocha eterna, nessa pedra angular. Amém? Vamos adorar? Quero voltar ao início de tudo. Amém. Encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu
arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Amém. Tenho duas perguntas a fazer. Primeira, duas sugestões, duas perguntas. A primeira é o seguinte: em nosso meio tem alguém que deseja entregar sua vida a Jesus? Que entende que não tem mais como caminhar desse jeito? Que entende que precisa construir a sua vida sobre essa rocha eterna? Se você está aqui entre nós e deseja entregar sua vida a Jesus, eu queria te convidar a vir aqui à frente, para que a gente possa estar orando com você. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Amém. Mais alguém? Amém, queridos. A segunda coisa, você que deseja passar régua e começar um novo tempo agora, repensando a sua construção, repensando aqueles princípios, alguns princípios que a gente falou aqui, outros que você vai encontrar na recapitulação desses capítulos na sua casa. Pastor, eu quero começar de novo mesmo, quero reconectar, eu quero tirar algumas coisas da minha vida, eu quero eu quero andar alinhado com a pedra angular. Queria te convidar então para vir aqui à frente, para os pastores estarem orando com vocês. Amém, irmãos. Amém. Eu vou repetir, eu acho que o pessoal não entendeu. Se você tem esse desejo de passar a régua, que eu me refiro é pegar o que você tem e começar a confrontar com essa palavra que nós lemos. Se você deseja isso, vem à frente, a gente estará orando por você e te abençoando. Amém? Oremos então. Senhor, nós damos graça por esse momento, obrigado pela tua fiel palavra. Senhor, nós sabemos que muitas vezes, Senhor, nós nos afastamos do teu querer, nós nos afastamos dos princípios que o Senhor imprimiu a princípio em nosso coração. Isso tudo, Senhor, nós entendemos que tem sido essa vida, a vida moderna, a correria do dia a dia, as responsabilidades, e nós queremos, ó Deus, que Tu nos perdoe por isso. Muitas vezes nós temos valorizado coisas fúteis, secundárias, e temos te deixado, Senhor. Temos dado, Senhor, o pior tempo para Ti, o tempo que sobra para Ti. Isso, Senhor, tem nos distanciado do Senhor. Por isso, Pai, nós oramos essa noite, que o Senhor venha acender novamente esse desejo das primeiras coisas, o desejo de acertar, o desejo, Senhor, de Te buscar, de ter comunhão contigo, de sentir, Senhor, a Tua presença onde quer que nós estejamos, em casa, na igreja, nos grupos, no ambiente de trabalho. Senhor, nós queremos Te pedir, Senhor, transforma-nos, nos ajuda, Senhor, a rever essa construção, nos ajuda, Senhor, a estar no prumo do Senhor, nos ajuda, Senhor, a construir nossa vida plena, Senhor, sobre essa rocha que é o Senhor. Nos ajuda, Senhor, nesse tempo de tantas vozes, nesse tempo, Senhor, de tanta confusão. Nos proteja, Senhor, nos guarde, que a gente possa ouvir a Tua voz claramente, Senhor.
Nós queremos, Senhor, ser um contigo novamente, sonhar os teus sonhos e ser a tua resposta para essa geração. Essa é a nossa oração, Senhor, esta noite. Abençoamos, ó Deus, a vida de cada irmão, de cada irmã que aqui esteve. Pedimos, Senhor, que o Senhor cele essa palavra em seus corações, que eles compreendam a urgência dessa palavra, Senhor, e que eles possam ter, Senhor, sua vida transformada a partir de então. Abençoa cada casamento, abençoa, Senhor, cada família. Nós profetizamos, ó Deus, uma semana, Senhor, de vitórias no Senhor, uma semana, Senhor, aonde nós seremos sal e luz nessa terra, aonde nós alcançaremos, ó Deus, homens e mulheres para o teu reino. Essa é a nossa oração e esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Dá um abraço no seu irmão, libera alguma coisa para ele aí, fala para ele quanto ele é especial e o que você deseja para ele essa semana. Irmãos, e pede para ele te ajudar. Pede para ele te ajudar na tua fraqueza, na tua debilidade. Peça para ele orar com você, orar por você. Tenha uma semana plena da presença do Senhor. Amém? Deus abençoe, gente. Paz.